Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, glorificando a Deus pela vida, pela oportunidade que nós temos de estar fazendo mais um estudo de uma preciosa lição. Nós estamos relembrando sempre, estudando nesse trimestre aí sobre os discípulos de Cristo, Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Hoje nós estamos na lição de número 8, Chegamos aí na lição cujo título é Os Discípulos de Cristo e o Bom Ânimo. Temos aprendido lições maravilhosas nesse trimestre sobre ser discípulo, aprender em todos os aspectos da nossa vida a ser discípulo, a ser um servo de Cristo, a ser um seguidor do Evangelho, caminhando juntamente com Cristo nessa terra, aprendendo com exemplos de personagens bíblicos e vivendo a nossa própria experiência, trazendo para a realidade, trazendo para a nossa vida a nossa própria experiência com Cristo. E hoje, a lição vai mexer um pouco com a gente, nos chamando a atenção para ser um discípulo de Cristo e ter bom ânimo. É muito interessante porque nós vivemos em um mundo de muitas dificuldades, perseguições, lutas, mas em tudo isso a palavra de Deus nos garante que somos mais do que vencedores. E nós vamos estudar sobre isso hoje, sobre esse bom ânimo. Quero iniciar com uma oração. Amado eterno Deus, quero te agradecer pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos estudando essa lição, pela forma profunda como o Senhor tem falado conosco através da mesma. Que o Senhor possa estar alcançando vidas nessa manhã, nesse dia, ó Pai, abençoando casas, lares, abençoando, ó Pai, a vida dos teus servos, aqueles que precisam, ó Pai, de ter os seus ânimos renovados, fortalecidos no Senhor. Continua nos direcionando, nos capacitando, possamos entender a Tua vontade, o Teu propósito através dessa lição. Fala conosco, abençoa as nossas vidas e nos dê direcionamento em tudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, o texto áureo da nossa lição, ele vai estar em João 16:33, que nos diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Primeira coisa que eu destaco no texto áureo. No mundo tereis aflições. Então, o próprio Jesus, dando ali as últimas instruções aos seus discípulos, ele destaca esse texto. Ele fala, olha, eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Precisamos ter paz em Cristo. Segundo ponto, ele afirma que nós passaremos por dificuldades. Ele fala, no mundo tereis aflições. Mas o segredo tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque o próprio Jesus está dizendo, eu venci o mundo. É interessante, muita gente muda esse versículo, e acrescenta, onde Jesus fala, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Tem muita gente que acha que isso consta na Bíblia, mas não consta. O versículo termina Jesus dizendo que ele venceu o mundo. Mas Jesus, ele é o nosso espelho, ele é o nosso exemplo para tudo. E aí nós vamos ver lá em Romanos, nós podemos entender sim que nós seremos vencedores, que nós somos vencedores, porque quando nós abrimos em Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, depois de vários destaques onde Paulo vai dizendo que nada nos separa do amor de Cristo, Paulo vai dizer no versículo 37, que nós somos mais do que vencedores. Então, em Cristo, sim, nós somos vencedores. Paulo chega a dizer, mais do que vencedores. Então, o próprio texto áureo nos chama a atenção para ter bom ânimo, enfrentar as dificuldades, ter coragem, não desanimar no meio do caminho, mas permanecer fiel, porque fiel é aquele que prometeu. E se nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma bênção, eu tenho certeza, convicção, que o Senhor também nos sustentará, continuará nos sustentando como tem feito até o dia de hoje. A verdade aplicada, é interessante que ela vai dizer o seguinte, o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo. Em alguns momentos, a gente, por ser humano, temos dificuldades, temos sofrimentos, temos tristezas, angústias, podemos até pensar em algum momento em recuar, podemos até pensar em algum momento em querer desanimar, mas a verdade aplicada está dizendo que o autêntico discípulo de Cristo, ele permanece. Ele não para a sua caminhada. Ele não
para de progredir, não para de caminhar rumo ao céu por conta do desânimo, por conta do sofrimento. Porque nós temos a certeza que Cristo está conosco. Porque olha só, o que a verdade aplicada vai afirmar para nós? Pois o seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Hebreus capítulo 11, um texto bem conhecido, capítulo 11, versículo 1, fala um pouquinho sobre a fé, ele explica um pouquinho sobre a fé. Olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é aquilo que eu estou esperando. A fé é o meu alicerce daquilo que eu espero, mas também a certeza daquilo que eu ainda não vi. Acreditar em Cristo, ser discípulo de Cristo, é entender que o momento pode ser turbulento, complicado, nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da lição, mas é a certeza de que a nossa fé está baseada no alicerce sólido, na rocha que é Cristo. Nós não somos como aquele homem sensato que construiu a sua casa na areia. Nós construímos a nossa casa no alicerce que é a rocha. O vento vem, a tempestade vem, mas ele passa. E a verdade aplicada nos chama a atenção para isso. É a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão em nossas vidas. Portanto, precisamos permanecer o quê? Fiéis. Precisamos permanecer constantes, sempre abundantes e com bom ânimo na presença do Senhor. Objetivos da lição serão 3. Ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Faz parte do processo. Estamos nesse mundo, estamos sujeitos a esse sofrimento, às adversidades. 2. Reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir sua missão. O apóstolo Paulo vai ser citado como exemplo nessa lição justamente pelo destaque de que no meio da turbulência, no meio da dificuldade, as adversidades, naufrágios, fome, chibatada nas costas, perseguição, prisões, nada disso impediu dele cumprir a missão que Deus havia lhe dado. E por fim, saber que o cristão deve ter bom ânimo. Bom, o nosso texto de referência está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e o 16. Eu vou fazer a leitura rapidamente. Diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso é convicção de fé. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui na certeza da fé, na certeza daquele que ele está crendo, em quem ele está crendo. E o versículo 16 diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele está chamando a atenção que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que os nossos, assim como aconteceu na vida de Jó, sofre enfermidades, passa aquela dificuldade toda, em tudo o diabo teve autorização para poder tentar tocar e destruir Jó, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel porque ele sabia quem estava o sustentando, ele tinha certeza e convicção. E ele vai dizer isso para nós, que ele sabe que eu sei que o meu Redentor vive. Se não me falha a memória, capítulo 42 de Jó, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que por fim se levantará também. Ele vai ser o meu auxílio, vai ser o meu socorro, ele vai me sustentar. Eu sei em quem estou crendo, eu sei em quem estou acreditando. E é isso que o texto de referência também chama atenção para nós. Versículo 8, que nós lemos, que fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A Bíblia do Estudo Pentecostal ela traz um suplemento bem interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, rapidamente. Diz assim, atribulados, mas não angustiados. Se experimentamos a presença de Cristo, seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis
e os nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Então nós já provamos o amor de Deus, nós conhecemos o amor de Deus, temos a convicção em quem nós temos crido e temos a certeza, né, de que nós seremos fortalecidos e que nenhuma circunstância é capaz de nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Bom, introdução. O cristão deve manter bom ânimo nos momentos difíceis da vida. 1 Pedro 4,12, só para a gente ir avançando, ele fala uma coisa interessante para nós. O apóstolo Pedro escrevendo aos irmãos, a primeira carta de Pedro, ela chama a atenção da perseguição que vinha de fora da igreja, da perseguição que vinha para tentar atingir a igreja. E Pedro, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro, então, está chamando a atenção que nós não devemos estranhar a ardente prova, mas a certeza. No versículo 13 ele vai dizer: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, Pedro está chamando a atenção, vai vir a perseguição de fora, mas não estranhe. Alegre-se no fato de que se você é perseguido, você está também sendo provado juntamente com Cristo, e você na revelação da sua glória vai ser também, vai fazer parte, vai regozijar daquilo que Deus já preparou para nós. O cristão, então, deve manter bom ânimo nos momentos difíceis, pois sabe que as adversidades não são nada comparadas à glória que em nós há de ser revelado. Romanos capítulo 8, versículo 18, fala que as aflições do tempo presente não são para se comparar em nada com a glória que em nós há de ser revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede todo entendimento humano, independente das circunstâncias. Então, quando nós entendemos que estamos sofrendo as aflições por amor a Cristo, quando nós entendemos que nada pode se comparar com a glória que futuramente em nós há de ser revelada, aquilo tudo que Deus preparou para nós vivermos com Ele eternamente, nós temos paz. Olha o versículo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós temos a convicção de que enfrentaremos momentos difíceis, isso é certo, no mundo tereis aflições, o próprio Jesus já avisou, mas nós sabemos que nada disso é comparado com a glória que nós há de ser revelado. E, portanto, temos paz. Se entendemos isso e absorvemos isso para a nossa vida, nós vamos viver em paz, porque a paz de Deus ela excede todo entendimento humano. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as sábias para confundir as loucas. Ou seja, aquilo que o mundo está olhando e falando, mas isso não é possível. O crente está passando adversidade, está sendo perseguido, está sendo caluniado, e ele tem paz. O que é essa paz? Essa paz é a presença de Deus nas nossas vidas. Em alguns momentos podemos vacilar na nossa fé? Podemos. O próprio João Batista, né, quando ele foi preso, ele viu Jesus, ele batiza Jesus, ele vê os milagres de Jesus, mas ele, quando é preso, em algum momento ele sente uma pressão muito grande, e ele chama 2 de seus discípulos e envia até Jesus para ver se de fato Jesus era aquele Messias enviado. Ora, ele profetiza isso, ele fala que ele estava abrindo o caminho, que quem vinha após ele era o poderoso, ele apresenta Jesus à humanidade, e agora ele mesmo, no momento de grande aflição, ele tem dúvidas. E quando seus discípulos chegam até Jesus, Jesus não responde aos discípulos, fala: olha, vejam vocês mesmos, cegos veem, coxos andam, pessoas mortas são ressuscitadas. E aí realmente, eles dão testemunho para João Batista de quem é Jesus. Então vacilar a fé, em algum momento sentir dificuldade, a pressão pode acontecer. Mas nós precisamos ter a certeza em quem nós temos crido. Bom, tópico primeiro,
As adversidades fazem parte da vida, nós vamos falar sobre isso. Nem sempre a vida é estável porque existem momentos de turbulência no dia a dia. Eu destaquei duas coisas aqui que são interessantes. Primeiro, nem sempre é estável, né? Vivemos altos e baixos, tem dias que são bons, tem dias que sofremos alguma perseguição, tem dias que parece que está dando tudo certo, tem dia que parece que vai dar tudo errado, mas em todos esses dias o Senhor está conosco. E aí o comentarista fala aqui que nós vivemos um momento de turbulência. Isso me chamou a atenção, porque o que é a turbulência? Né? A gente fala de turbulência na aviação. E na aviação a turbulência normalmente é causada por ondas de vento, por mudanças de vento, são vários fatores, né? Mas o principal deles é que o vento muda. Às vezes são correntes de vento, às vezes o vento está em uma direção, e aí o avião está sendo sustentado pelas asas ali no vento, de repente aquela corrente de vento ela muda de direção, então tem aquelas pequenas oscilações. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso. Existe uma máxima, uma frase célebre, já que é o conceito no meio dos especialistas em aviação, que é a seguinte: turbulência não derruba avião. O que avião tem a ver com a nossa lição de hoje? Você já vai entender. Porque o comentarista usa a expressão turbulência. Turbulência não derruba avião. Às vezes a pessoa que está sentada na asa, perto da asa, quando ele olha pela janela, ele vê no meio da turbulência as asas balançarem muito. E para quem é leigo, ao ver aquela situação, tem a impressão que vai quebrar e o avião vai cair. Só que a maioria das pessoas não sabem por que não derruba. Porque o avião foi projetado para ser flexível. As suas asas são flexíveis. O que o comentarista quer dizer para nós? Vamos passar em turbulência? Sim, vamos passar em turbulência. Mas precisamos ter as asas flexíveis. Precisamos, assim como as asas do avião, ser flexíveis também, para que no meio da turbulência a gente possa entender os altos e baixos, mas ao passar por ela, permanecer, seguir o nosso voo, seguir o nosso caminho rumo ao céu. Isso é muito interessante, porque o crente, ele não tem que ser flexível com as coisas do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Ele tem que ser flexível de entender, né, que em um momento ele tem que ser igual a palmeira. A palmeira ela tem aquela elasticidade toda. O vento vem, ela chega a deitar. O vento passa, ela está de pé novamente, porque as suas raízes são firmes. Ela não é arrancada pelo vento. O vento até balança, mas ela permanece com suas raízes firmes. Então viver momentos de turbulência significa isso. Saber que em momentos o vento vai nos balançar. Nós precisamos ficar firmes. Saber que assim como a asa do avião, nós precisamos ser flexíveis também para absorver os impactos e não nos quebrarmos. Permanecermos fiéis a Deus. Bom, contudo, a maneira como lidamos com as intempéries da vida pode nos tornar mais fortes, né? Josué, capítulo 1, versículo 9. O Senhor orienta Josué a ser corajoso, ter bom ânimo. O Senhor dá uma grande missão para Josué, mas Deus não deixa Josué sozinho, não. Ele vai dizer no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não pasme, não desanime, não se espante com as aflições da vida, porque o Senhor teu Deus é contigo. Bom, como aconteceu com José, nós vamos citar muito no primeiro tópico o exemplo de José. Eu acho muito interessante, porque José vai passar por essas adversidades. José vai passar não por uma adversidade, mas por várias adversidades. Mas tudo isso dentro de um propósito de Deus. É interessante que as adversidades que José enfrentou o prepararam para que Deus cumprisse propósito na vida dele. Então, meus irmãos, as adversidades não é para te desanimar, não é para te destruir, mas é para te preparar para o propósito que Deus vai cumprir na sua vida. Ele manteve o bom ânimo, a confiança nas promessas, permanecendo firme diante das crises que enfrentou, né? José, nós vimos no sábado passado, no nosso retiro espiritual, a mensagem ministrada pelo pastor Alexandre Sodré. Eu achei muito interessante, essa mensagem ficou muito marcada, porque ela chama a atenção dos ciclos. Ele foi falando sobre os ciclos que Deus nos coloca. Existem ciclos que parece estar dando tudo certo, existem ciclos que parece estar dando tudo errado, mas em todos esses ciclos nós estamos dentro do grande propósito de Deus.
E é interessante que esses ciclos, eles se assemelham muito com o que foi a vida de José. José viveu esses ciclos, momentos bons, momentos de sonho, momentos de perseguição, mas momentos de cumprimento de propósito, até chegar a governador. Então, no meio dos ciclos, houveram intempéries, mas Deus foi cuidando de José em cada momento desses ciclos. E aí José, em Gênesis capítulo 39, versículo 20, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Olha só, dificuldade. No lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa do cárcere. José, mesmo não sendo errado, mesmo sendo correto nas suas atitudes, quando a mulher de Potifar, José foi invejado pelos seus irmãos, José foi jogado numa cova, José foi vendido como escravo, José, ele chega na casa de Potifar, Deus o abençoa, e ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar o persegue, ela acusa José, José vai para o cárcere, e lá no cárcere, ele encontra dois homens que eram funcionários do rei, ele profetiza para esses dois homens, e ele ainda fala com esses homens: não me esqueça quando vocês saírem daqui. E ao sair, o copeiro do rei, não me esqueça, quando o copeiro do rei sai, ele esquece por José, José fica esquecido ainda na prisão. Mas tudo isso foi um propósito de preparação de Deus, porque no momento em que José estava preso, quem estava sendo enforcado foi o padeiro. Então não tinha vaga para governador, tinha vaga para padeiro. Mas no momento certo, quando abre a vaga de governador, Deus lembra de José, tira José do cárcere e leva ele para governador. Então nós estamos vendo que o processo na vida de José foram de ciclos, momentos de tribulação e dificuldade. E o segredo qual que é? Manter a confiança em Deus. Salmo 37, versículo 5 vai nos dizer: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O segredo está na confiança em Deus. Bom, esse foi o início do tópico primeiro. 1.1, superando os obstáculos. Essa palavra superar é interessante que ela vem de vencer, ultrapassar barreiras. Então, superar é vencer, ultrapassar barreiras, conquistar, continuar avançando. José nos ensina a ser resilientes, nos adaptar às mudanças, superar os obstáculos. Essa palavra resiliente, ela vem de elasticidade. O que é elasticidade? É bom que perto tem um elástico. Se eu pegar esse elástico, estou usando de exemplo aqui, ele é um elástico resiliente. Por que resiliente? O tamanho dele é esse aqui, ó. Mas ele é elástico, eu posso esticar. Estiquei o elástico. Mas o que é ser resiliente? Quando eu solto, ele volta ao tamanho original. Posso esticar, mas ele vai voltar sempre ao tamanho original. A palavra resiliente, grave isso, é como se fosse esse elástico aqui. Ele estica, mas ele volta ao tamanho original. Então, a Bíblia está dizendo que José, ele ensina a ser resiliente. Ele foi esticado, ele sofreu, mas ele sempre voltava aos moldes que Deus queria para ele. Quando José pensou estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Semelhante à história de José, as adversidades podem ser uma tentação a abandonar a fé. Se a gente olhar para a vida de José, José tinha tudo para abandonar a fé e a promessa. José poderia ter esquecido sonhos. Por quê? Invejado, vendido, escravo, preso, Tudo isso ele enfrentou, tudo isso ele sofreu. Mas em todos os momentos ele permaneceu fiel. Então, essa dificuldade, o fato de esticar, de sofrermos, de passar a dificuldade, pode nos impulsionar a abandonar a fé. Mas nós precisamos ser como esse elástico, voltar sempre ao tamanho original, voltar sempre para a direção que Deus nos colocou. Mas autênticos discípulos de Cristo são daqueles que não recuam, pelo contrário, nós prosseguimos com paciência ao ter a nossa fé provada. Tiago, como disse Spurgeon, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Duas referências rapidinhas. Primeiro delas, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que é o comentarista sugere para nós aqui. Diz assim:
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ao ler essa passagem, eu também me lembrei de Romanos capítulo 5. O que fala para nós Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim, depois você pode estar lendo as referências todas com calma na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. Então, olha só, a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a dificuldade, a turbulência, o momento difícil que nós vemos produz paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. Então, tudo isso está envolvido em permanecer firme na presença de Deus. Bom, tem um suplemento aqui do professor, que o bispo Abner coloca o seguinte. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José, mesmo em todos os momentos. Tudo era um ciclo, era uma preparação. Eu não sei o ciclo, o momento que você está vivendo. Talvez você tenha uma promessa, um sonho que Deus te deu, e você está vivendo um momento de grande aflição e pensando que não vai acontecer. Mas no momento certo, Deus realiza o propósito dele. Se você permanecer fiel, ser fiel até a morte, te tirei a coroa da vida. Mas mesmo aqui na terra, sendo fiel no momento certo, Deus cumpre os seus propósitos nas nossas vidas. E mesmo no meio dessa confusão toda, nada disso fez com que José desanimasse. Ele permaneceu fiel, olhando para o alvo que é Cristo. 1.2. O valor do perdão nas adversidades. Isso é importantíssimo. O comentarista vai chamar a atenção para isso. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus na nossa vida. Com certeza. Os irmãos de José primeiro pensaram em matá-lo, depois lançaram ele no poço. Depois foi a esposa de Potifar. Olha só. Depois ele vai para o cárcere, é esquecido no cárcere. Tudo isso foi um processo para que José desanimasse, mas ele permaneceu. Os irmãos de José tinham inveja dele, tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó. Seu pai depois lançaram numa cova. Não satisfeitos, venderam José como escravo, que fez com que o jovem hebreu tivesse enfrentado muitas adversidades no Egito. Contudo, Deus não abandona os seus. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino, e ao reconhecer isso, perdoou seus irmãos do mal que lhe fizeram. Então José entendeu, está lá em Gênesis capítulo 50, ele entendeu que era o propósito de Deus. No momento de sofrimento, ele sofreu, ele passou apertos. Mas no momento certo, ele entendeu que Deus havia separado aquele momento. José entendeu o propósito de Deus. Ele perdoou seus irmãos porque ele entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim, José falando para os seus irmãos, fiquem tranquilos, né? Eu não vou perseguir vocês porque Jacó havia morrido. E os irmãos agora ficam preocupados. Nosso pai morreu, nós seremos perseguidos por José. E José fala para eles que não. Né? José vai dizer no versículo 20, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. José entendeu que o propósito de Deus para a vida dele foi para que ele estivesse no momento certo, na hora certa, para governar o Egito, guardar alimentos nos celeiros e a sua família, em torno de 70 pessoas, fossem salvas, não morressem de fome, para que essas 70 pessoas fosse a semente que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Essa semente se multiplicasse como as estrelas do céu e se tornasse uma nação, que é o povo de Israel. Então José entendeu o propósito, sabe que passou por dificuldade, mas ele entendeu, e porque ele entendeu, ele perdoou. Perdoar não esquecer. Eu achei fantástico essa colocação, foi que o comentarista colocou, citando o bispo Abner Ferreira. Perdoar não é esquecer, e sim não guardar ódio nem ter desejo de vingança.
É importante ressaltar que perdoar faz parte de um processo que muitas vezes pode ser lento e angustiante. Entretanto, é indispensável para a nossa libertação. O fato de perdoar não foi bom para os irmãos de José. Foi bom porque José não quis vingança, eles permaneceram vivos. José tinha poder e autoridade naquele momento para mandar matar. Foi bom para os irmãos dele? Foi. Mas foi melhor ainda para José, porque José se encaixou no propósito de Deus. Então, quando nós perdoamos, nós estamos sendo curados. O perdão cura. Então, José perdoa porque ele entende o propósito, e José perdoa porque ele cura. Vai acontecer momentos em nossas vidas que às vezes pessoas do nosso redor, da nossa família, da nossa igreja, que nós vamos estar no meio da dificuldade e ainda vão se levantar pessoas que vão nos acusar. Lembra dos amigos de Jó? 3 amigos que foram até ele para acusar que ele estava em pecado, que ele estava em erro, que a culpa era dele. E Jó permaneceu fiel. Então tem momentos em nossas vidas que vão se levantar pessoas próximas até mesmo para nos acusar. Mas fique tranquilo, tudo isso é uma preparação de um processo muito maior. Nós vamos precisar chegar no momento de perdoar. Vai ser fácil? Não. Vai ser lento o processo, vai ser doloroso. Mas o perdão vai trazer cura. Se você que está me escutando nesse dia precisa liberar perdão por alguma coisa que te fizeram, saiba, entenda que muitas vezes o que te fizeram faz parte do processo de aperfeiçoamento cristão. Você está sendo moldado, aperfeiçoado. E muitas vezes vão surgir pessoas para chegar até você e te causar sofrimento. Mas assim como José, nós precisamos também perdoar. Bom, 1.3, fé em meio às adversidades, é permanecer firme. Bom, quando a nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja. Precisamos ter essa convicção, né? Como José, que permaneceu firme no Senhor, Deus fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Isaías capítulo 40, versículo 29, depois se lê com calma. Vai dizer que Deus, que até os jovens cansarão, se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Então, em Deus nós somos fortalecidos. E José não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. Romanos capítulo 8, versículo 38, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Só confirmar se é isso mesmo o texto. Romanos capítulo 8, versículo 38. Perdão, citei a referência errada. Romanos 8,38, na verdade, o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de nos afastar do amor de Deus. Então, José tinha essa convicção, não era sofrimento, não era inveja, perseguição, nada disso. Agora, Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, ele vai dizer que Paulo, olha o que Paulo está dizendo, tendo anunciado o evangelho em Listra, naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Pois que, por muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo que no meio das adversidades, das tribulações, no meio disso tudo, nos importa entrar no reino de Deus. Precisamos ter bom ânimo. O comentarista coloca aqui que a importância de usar a lentes da fé e dos propósitos de Deus para enxergar o que está acontecendo. Ele vai dizer sobre a postura de José, ele vai dizer, ele demonstrou uma visão de mundo baseada não somente na superficialidade dos fatos, só aquilo que ele estava vendo, mas na fé em Deus e nas promessas e propósitos do Senhor em sua vida e dos seus. A gente chama isso na teologia de cosmovisão. O que é uma cosmovisão cristã?
cosmovisão é como se fosse esse meu óculos que eu estou usando. A lente, ela faz com que eu enxergue melhor, com que eu visualize melhor, porque eu tenho astigmatismo, miopia. Então a lente vai auxiliar para que eu enxergue melhor o objeto, qualquer objeto que seja, de perto, de longe. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é como se fosse a lente do meu óculos. Ela vai me dar uma visão ampliada, ela vai me dar uma visão limpa, mais nítida. O que é isso trazendo para o lado espiritual? A cosmovisão cristã é aquela lente que nós colocamos para enxergar o mundo sobre a ótica de Deus. É aquela lente que nós colocamos para enxergar as adversidades, sabendo que no meio daquilo tudo Deus tem um propósito muito maior para nos abençoar. Então, cosmovisão é isso. E José usa a cosmovisão cristã, usa a cosmovisão dos céus, para enxergar que tudo aquilo que ele estava fazendo, passando, era um propósito muito maior de Deus para a sua vida. Amém? Vamos para o tópico 2. Né? O tempo passa muito rápido e o meu tempo já está acabando aqui. O tópico 2 vai dizer sobre o bom ânimo. O primeiro tópico, então, foi usado o exemplo de José. O tópico 2 vai falar muito sobre os exemplos de Paulo. Né? O bom ânimo nas tribulações, tópico 2. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade pregando o evangelho, quase sempre sofrendo perseguição. Então, em Atos capítulo 9, vai destacar muito isso. Ele foi açoitado, apedrejado, passou frio, nudez. Certa vez, enquanto juntava os gravetos para colocar fogo, né, eles tiveram naufrágio, chegaram numa ilha de Malta. Paulo estava indo para Roma como prisioneiro e estava muito frio, chovendo bastante. Eles acenderam uma fogueira na ilha e Paulo foi ajudar, pegar gravetos para colocar no fogo. Ao fazer isso, uma víbora venenosa mordeu sua mão. Né? E as pessoas disseram, olha, tem pecado, porque uma cobra mordeu a mão dele. Na verdade, quando esperaram o tempo dele morrer, quando nada aconteceu, eles até acharam que Paulo era um deus. Né? Mas o que foi isso? O que foi essa preparação? Paulo, apesar de todas as situações adversas, manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo escrevendo aos Filipenses. É interessante que Filipenses é considerado na teologia como a carta da alegria. Por que a carta da alegria? Paulo estava motivando os cristãos em Filipos a permanecer fiel, a olhar para o alvo que é Cristo, a desprezar as coisas desse mundo e buscar em Deus. E Paulo encerra a sua carta. No capítulo 4 ele vai dizendo, eu sei passar por dificuldades, sei perder, sei ganhar, sei me contentar com pouco. E ele vai dizer no versículo 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo na convicção de que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Bom, 2.1. Paulo não desistiu. O cristão é chamado e escolhido por Deus. Por isso, não devemos temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse uma visão para não ter medo e continuar falando do Evangelho. Ninguém o feriria, porque o Senhor estava com ele. Capítulo 18 de Atos. Vamos só fazer a leitura rápida. Versículo 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Então Deus tinha uma preparação já para Paulo, prometeu guardá-lo. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuperáveis, cada um mais difícil que o outro. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, que foi o texto de referência que nós lemos. Para Paulo, a maneira como passamos o sofrimento mostra ao mundo a nossa fé no Deus do impossível. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Paulo, ao persistir, Paulo, ao ser resistente, Paulo, ao ser resiliente, elástico, ele está mostrando que a sua fé está firmada em Deus. É interessante a vida de Paulo, porque nós vemos que nós pensamos muitas vezes que nós somos super-homens ou que nada vai nos abalar. Se a gente pegar o exemplo de Pedro, antes de falar de Paulo, vamos pegar o exemplo de Pedro. Quem foi Pedro? Um discípulo de Jesus, andou com Jesus, viveu 3 anos no ministério de Jesus, aprendeu com Jesus,
viu Jesus fazer grandes maravilhas e através da vida dele também Deus fez, mas negou Jesus. O importante não é marcar a trajetória de Pedro por ter negado Jesus, mas por ter voltado e reconhecido seu erro e permanecido fiel na fé. Paulo foi aquele que era o perseguidor, que consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Paulo, como se ele tivesse um sinal de que Paulo estava ali consentindo. Paulo perseguia os cristãos, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, ele muda a sua vida, ele muda a sua forma de agir. Bom, comentário aqui do tópico 2.1 fala que Paulo teve um chamado para o sofrimento. Paulo recebeu a promessa de ministério frutífero, mas teria que suportar grandes provações para realizá-lo. De acordo com as Escrituras, Paulo experimentou cada uma delas. O que? Dor, sofrimento, angústia, aflição emocional, espiritual. Ele sofreu com um espinho na carne, passou por naufrágios, apedrejamentos, açoites, roubos, rejeição, zombaria, mexericos maliciosos, suportando perseguições de todos os tipos. Mas em tudo isso, ele permaneceu fiel com a sua fé inabalável em Deus. Então Paulo não desistiu, ele é um exemplo para nós. No meio dessa turbulência toda, ele permaneceu fiel. 2.2. Fé em Deus e mãos à obra. O que comentário isso quer dizer para nós? Quando nós passarmos por dificuldades, aflições, não é para nos paralisar. Não é para ficar lamentando, né? Aqui no mundo tem um ditado que fala chorando leite derramado. Não. Nós precisamos arregaçar as mangas, que também é um outro ditado usado, e colocar as mãos à obra, ir em frente, permanecer, prosseguir para o alvo. Fé em Deus e mãos à obra. Paulo era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Isso fez uma pergunta muito forte no meu coração quando eu estava lendo. E nós? Temos sido entusiastas também para anunciar a mensagem do Evangelho? Será que temos sido como Paulo, corajosos, com vontade, com fé, com garra, com ânimo para anunciar o Evangelho? Será que a mesma vontade que nós temos para... Eu não estou dizendo aqui que é errado, tá? Fazer um passeio, ter um lazer, comer uma comida gostosa. Será que nós temos essa mesma vontade para anunciar o Evangelho de Cristo? Ou será que a nossa vontade são apenas em conquistas materiais, coisas nessa terra? E olha que eu não estou dizendo que é errado. Trabalhe, conquiste, seja próspero, seja frutífero, tudo isso é bênção. Mas não se esqueça, nós também temos que ter essa mesma vontade em anunciar o Evangelho de Cristo. Uma das suas estratégias era ir onde o povo estava, mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando os 7 dias da purificação estavam para terminar, alguns judeus da Ásia causaram alvoroço ao ver o apóstolo no templo. Eles o agarraram e começaram a gritar por ajuda, acusando Paulo de viajar por todas as partes, ensinando o Evangelho. Os judeus então queriam matá-lo, causando grande confusão em Jerusalém, que só cessou com a prisão de Paulo. Paulo, quando ele retorna à terceira viagem missionária, sente o desejo de ir até Jerusalém. E eram os dias da purificação, os dias que antecediam a Páscoa. E era comum as pessoas, os judeus, irem para o templo para se purificarem, né, fazerem seus jejuns, suas preces. E Paulo tem o desejo de ir até o templo também. E aí os judeus, ao verem Paulo no templo, começam um grande alvoroço acusando Paulo de ser contra o judaísmo, que Paulo pregava contra a lei de Moisés, que Paulo pregava aquilo que contrários ao Antigo Testamento, contrários aos ensinamentos de Deus. E eles também acusaram Paulo. O alvoroço ficou maior ainda quando eles acusaram injustamente que Paulo havia levado para dentro do templo um grego convertido, que era Trófimo. Na verdade, existia no templo divisões. Lugares em que as mulheres ficavam, lugar em que os sacerdotes ficavam, lugar, por exemplo, que os judeus poderiam entrar, lugar que os não-judeus, que os gentios, tinham que ficar numa parte mais isolada, ainda mais afora. E eles acusaram Paulo de não somente levar esses gentios, né, que eram os novos convertidos gregos, que não eram judeus de nascimento, para dentro do lugar separado para os judeus, que era uma mentira, Paulo não fez isso. Mas era um plano dos judeus para perseguir e matar Paulo. Então, no meio dessa confusão toda,
né, Paulo foi preso. Isso era um propósito de Deus. Ele foi preso, foi acusado, e ele, depois de ser preso e acusado, ele também o tempo passa e ele vai ser levado para Roma para ter uma audiência com o imperador. Paulo não desistiu de servir em sua caminhada cristã. Ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno conhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. 2 Coríntios 5,14, tem um texto que é fantástico. Ele nos chama a atenção de uma forma muito profunda. Olha só o que diz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E o 15 fala, e ele morreu por todos. Né? Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo estava dizendo aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por nós. Então é interessante que Paulo, ele está dizendo, e ele vai dizer em Gálatas 2,20, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, né, vivo ela no Filho de Deus. Então Paulo está chamando a atenção para aquilo que, no meio daquela turbulência, perseguição toda, ele tem o reconhecimento do amor de Deus guiando os passos dele. 2.3. É possível manter o bom ânimo. Jesus nos advertiu que neste mundo passaríamos por aflições. É o nosso texto óbvio, João 16:33. Em Atos 23:11, Jesus dá a Paulo uma palavra encorajadora sobre o bom ânimo. Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Mais tarde, na viagem a Roma, Paulo mostrou resiliência, que é aquela elasticidade. No meio de uma forte tempestade, conseguiu encorajar a todos a bordo do navio. Admoesto que tenhais bom ânimo. Paulo vai dizer, olha, eu recebi uma mensagem de Deus nessa noite que todos aqui que não desesperarem, permanecerem calmos, todos irão se salvar. Não sai ninguém do navio que todos irão se salvar. E no meio daquela dificuldade que parecia não ter fim, parecia que eles estavam decretados à morte de todos aqueles homens, eles conseguem sair do navio, são salvos. Então Deus estava ensinando Paulo a ter bom ânimo no meio da dificuldade. Bom, Paulo entendeu, ele percebe a grandeza do ministério que foi confiado a ele. E aí ele vai dizer que, é interessante que ele vai dizer, 2 Coríntios 4:1, que o homem interior se renova a cada dia. Além disso, as aflições são leves e momentâneas comparado com o peso de glória, com o peso do caráter eterno da glória que ele vai experimentar um dia. Paulo suporta as aflições da era presente nesse mundo visível, porque mantém os seus olhos não nas glórias desse mundo, mas em Cristo, naquilo que um dia há de ser revelado. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes a gente não está enxergando uma luz no fim do túnel, mas nós nos sentimos seguros, protegidos em Deus. Eu passei uns anos atrás uma experiência muito interessante, a gente está falando muito de tempestade, turbulência. Eu estava numa estrada no interior de São Paulo, depois de dias de trabalho, retornando para casa, e uma chuva muito forte, mas a chuva era tão forte que mesmo com os pneus novos, eu sentia que o carro estava deslizando em alguns momentos, eu sentia uma instabilidade muito grande. E quando, no meio dessa estrada, tinha um túnel. Quando eu entrei nesse túnel, o asfalto estava seco, eu senti uma segurança em andar por aquele asfalto seco, protegido. Isso me veio na mente na hora que, ao entrar nesse túnel, era como se eu estivesse debaixo das mãos protetoras de Deus. Então nós podemos até viver momentos de turbulência, momentos de alguns deslizes, dificuldades no meio da tempestade. Mas Deus, ele tem um lugar para nos proteger, para nos guardar. Bom, 3. A força e a esperança vindas da fé. Ter ânimo significa não esmorecer e não perder a fé. Sabendo que as aflições fazem parte da vida, mas nós estamos firmes em Cristo. A fé em Jesus Cristo e suas promessas nos enchem de força e esperança
para enfrentar os desafios com bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória no momento certo. Então, 2 segredos, é a fé e a esperança. A esperança é acreditar, a fé, na verdade, é ter a certeza daquilo que a gente não está vendo. Deus é poderoso para nos ajudar a superar as situações difíceis da vida. Salmo capítulo 37, versículo 39, diz assim, chegando aqui na leitura, Salmos 37, versículo 39, mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Não vem do Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O salmista no Salmo 121 ele vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem da terra, do material, mas ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bom, um exemplo muito interessante que nós vamos perceber aqui nessa introdução ao tópico 3 é Jeremias. Ele, no meio de toda a adversidade, em alguns momentos ele falou, Deus, Jeremias capítulo 20, ele vai dizer, não falo mais no seu nome, não profetizo mais. No mesmo instante, ele falou que sentiu como um fogo ardendo dentro dele. E ali ele sente a necessidade de falar do amor de Jesus. 3.1. Só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos o ânimo que precisamos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nessa terra. Já falamos sobre isso, é somente em Jesus que nós somos fortalecidos. Certa vez, levaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé dos homens que o carregavam, ele disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Mateus 9:2. Isso nos mostra que não é fácil manter o bom ânimo em tempos de adversidade. Mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor. Nas horas mais difíceis, Jesus nos consola e ajuda a vencer. Quem ama Jesus suporta tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. Nosso conforto está na vitória daquele que nos acalenta em seus braços de amor. Romanos 8, 38 e 39 fala que nós somos em Cristo mais do que vencedores, que nada nos separa do amor de Cristo. Tem uma canção, um louvor que ficou muito conhecido recentemente, não vou me lembrar o nome da cantora agora, mas o louvor é conhecido. E na canção ela vai dizendo, nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém pode me ajudar, não é essa tarde, mas ela vai sempre repetindo, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus está lá. Nas horas de aflição, dificuldades, Jesus está lá. Então é interessante que no meio desse turbilhão todo, que nós podemos viver nesse mundo, podemos vir a viver nesse mundo, Jesus, ele está lá. E no meio daquela confusão, aquelas pessoas em volta da casa que Jesus estava, eles não conseguem chegar com o paralítico até Jesus, aqueles homens animados, eles sobem ao telhado, fazem o paralítico descer. E Jesus vai dizer, filho, tem bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Jesus estava lá, cuidando daquela situação. Todo o sofrimento de Jesus foi para nos deixar um exemplo. Jesus, ele sofreu, ele foi perseguido, foi caluniado, sofreu morte e cruz, mas foi para nos dar um exemplo, que no momento final, ele teve a vitória. Então, vai chegar um dia também nesse mundo, em que todas essas lutas, tribulações, perseguições que nós sofremos, elas vão ter um ponto final. Vai chegar um dia em que para aqueles que morreram em Cristo, que Paulo vai nos dizer que morrer em Cristo é lucro, e ele desejava estar com Cristo, para aqueles que partiram em Cristo, ao fechar os olhos nesse mundo, estarão já nas mansões celestiais com Cristo, vivendo no paraíso com Cristo. Mas aqueles que permanecerem vivos, vai chegar um dia em que a trombeta vai soar, e Cristo vai arrebatar a sua igreja, estaremos para sempre com ele, na eternidade, vivendo na eternidade com Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. 3.2. A palavra de Deus nos anima.
A sua vida está pautada na palavra de Deus? A sua vida está baseada na palavra de Deus? Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimentos. Com experiências que podem trazer sofrimentos, mas que não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelado. Romanos 8:18. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Vemos aflições? Sim. Sofremos aflições por amor a Cristo? Sim. Mas também somos consolados por Ele. Provações, desapontamentos, amarguras, doenças e mágoas são a parte difícil da vida, mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz um consolo inigualável. Salmo 119, versículo 50, diz assim para nós. Chega lá. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, sim, mas ela também nos vivifica, ela nos consola, ela nos fortalece. A maior arma que o cristão dispõe para vencer é a palavra de Deus. É pela palavra. É através da palavra de Deus que vencemos o maligno e todas as situações adversas da vida. Então é através da palavra de Deus que nós somos mais do que vencedores. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos. É através da palavra de Deus que nós somos cheios do poder de Deus. 1 João 2,14 diz assim: e eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Somos mais do que vencedores se estivermos firmados na palavra de Deus. Amém? Esse foi o 3.2. 3.3. O Senhor é uma torre segura. O Senhor conforta e fortalece seus filhos. Em momentos de adversidade, Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Lá em Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10, depois você faça a leitura aí. Alguns versículos nos ajudam a lidar com as adversidades. Salmo 34, 17, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o Senhor nos convida a lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, a tomarmos o seu jugo, que é manso, porque seu fardo é leve. Então, tudo isso nós vemos na palavra de Deus. Deus envia bênçãos onde menos esperamos. Ele conduziu José da prisão ao governo. As tragédias de Jó transformaram em bênçãos dobradas. O escarnecimento de Golias conduziu Davi à fama. O cárcere levou de João à revelação do Apocalipse. No caso de Paulo, o espinho na carne deu a ele uma nova visão da manifestação da graça de Deus. Então nós vemos vários exemplos bíblicos que o Senhor é uma torre forte, uma torre segura. Nós podemos nos abrigar nele, nós podemos confiar nele, podemos acreditar na sua palavra. E para concluirmos, a conclusão vai dizer: as aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram. Perseveram em quê? Então, olha só, as aflições, adversidades, todos os problemas não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo para perseverar. Perseverar em quê? Confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribui para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Amados, nós somos chamados não para ficar estáticos, como um poste. Nós fomos chamados para crescer, aperfeiçoar todos os dias. Em Cristo nós precisamos ser como a luz da aurora. Se não me falha a memória, Provérbios 4:18 é a referência.
O que é a luz da aurora? Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então nós somos chamados em Cristo para crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro, finalizando a sua segunda carta, em 3,18, ele vai dizer: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É crescer, é avançar. Josué, Deus dá uma grande missão para Josué, mas também o fortalece. Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Então essa lição de hoje vem nos fazer chamar a atenção. Talvez você esteja passando por isso. Momentos de aflição virão? Virão. Passaremos por dificuldades? Sim, passaremos por dificuldades. Mas na convicção e na certeza que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir em nós os seus propósitos e a sua bênção. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, tenha bom ânimo. Fortaleça-se na palavra de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, né? Seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação certa. Seja como uma palmeira, raízes firmes. Pode até se dobrar, mas passando a tempestade ela se fortalece. Provação e tempestade, dificuldade, não é para fazer ninguém paralisar e nem para derrubar a crente. É somente para nos fortalecer e para nos aperfeiçoar. Para Deus entregar tudo aquilo que Ele te prometeu, você precisa estar fortalecido. Para que Deus cumprisse promessas na minha vida, eu precisei passar ao longo de várias etapas, vários ciclos. E tudo isso vem me aperfeiçoando, nos dando maturidade espiritual. Então, que a palavra do Senhor, que essa lição de hoje seja como uma injeção de ânimo na sua vida, que você seja fortalecido, cheio da presença de Deus. E assim, alimentado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, possa caminhar mais uma milha, duas e quantas forem necessárias. Que assim como aconteceu com Elias, no momento de grande aflição, ele escondido na caverna, o Senhor fala com Elias, alimenta Elias, e com a força daquela comida ele caminha mais 40 dias e 40 noites. Que Deus te abençoe, que em Cristo Jesus você seja fortalecido, que a sua casa seja abençoada, que o ânimo do Senhor se renove na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus.